A proposta técnica ela é audaciosa quando ela se propõe a discutir um novo rural do Brasil, mas um rural que dialogue com essas novas manifestações e relações entre seus membros, entre seus atores e os seus protagonistas. Nesse sentido, é uma tipologia que tem que, por exemplo, dialogar as mudanças que o avanço das políticas públicas no meio rural brasileiro nos últimos anos tem trazido para o cotidiano dos homens e mulheres que estão no campo do Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, nos últimos anos, ele tem implantado uma série de ações, uma série de políticas públicas que dialogam diretamente com essa diversidade do rural brasileiro. Em que essas ações estão mudando, de fato, o viver e o relacionar do meio rural brasileiro? Em que a gente tem influenciado, de fato, no meio rural? Nós estamos influenciando apenas no fator econômico? Nós estamos apenas possibilitando com que a agricultura familiar se insira economicamente nos mercados brasileiros? Ou há também uma mudança da realidade de vida desses homens e mulheres que estão no campo? Então, a proposta técnica ela permite com que a gente avance no diálogo entre gestores públicos, acadêmicos e movimentos sociais para estabelecer um novo conceito do que é rural no Brasil, dialogando inclusive com os avanços dos últimos anos que permitem uma confusão entre rural e urbano, municípios cada vez mais urbanos, mas com uma grande realidade econômica do meio rural e outros fatores que nos permitem e nos obrigam a pensar e atualizar o conceito de ruralidade no Brasil. Eu acredito que o meio rural no Brasil, no último período, ele se consolidou como importante e imprescindível para a discussão da agenda pública. Hoje, não tem mais como falarmos de política econômica e políticas sociais sem dialogar diretamente com o meio rural brasileiro, seja ele aquele tido do agronegócio ou da agricultura familiar. Então, o meio rural brasileiro ele está consolidado como importante para a agenda do Brasil. Se nós partirmos desse pressuposto, é totalmente conveniente e pertinente a gente discutir o que quer dizer ser rural no Brasil. Até para que, conhecendo a realidade do rural, as realidades do rural, nos possibilite uma maior organização de novas políticas públicas e atualização e reformulação das nossas políticas em execução. É totalmente pertinente e vem ao encontro dessa agenda do Brasil focada e olhando para o rural no desenvolvimento de ações tanto na área econômica como social e também considerando que em 2014 será o ano da agricultura familiar estabelecido pela ONU. Isso é muito importante que nós tenhamos um momento de preparação que não começa agora, logicamente, ele é um momento que no último período a gente vive essa preparação para as discussões da agricultura familiar no mundo todo. Não é à toa que o Brasil monta o seu Ministério do Desenvolvimento Agrário, que deve olhar para a agricultura familiar ainda no início do governo Lula, mas a gente tem agora um momento de arrancada para o Ano Internacional da Agricultura Familiar, que é em 2014. Seja essa pesquisa da ruralidade, sejam outras pesquisas que o MDA e o NEAD têm desenvolvido, elas servem basicamente, e isso não é pequeno, para que a gente conheça a realidade em suas diversas dimensões do rural brasileiro e nos permita organizar a política pública. Uma pesquisa como essa também, que parte do pressuposto de dialogar diretamente com a academia e com os movimentos sociais, permite além do conhecimento da realidade para o estabelecimento de políticas públicas. Ela permite que tanto a academia como os movimentos sociais se expressem quanto às suas demandas para o governo brasileiro no tocante à política do meio rural e principalmente no que compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então essa é também uma outra possibilidade, permitir que os atores dos movimentos sociais e da academia se manifestem, se expressem e demandem algumas ações mais diretas de política pública. Então, esses estudos muito dialogados e aproximados
e aproximados com os diversos atores, seja da academia, movimento social ou gestores, permite com que a gente não só conheça a realidade do rural brasileiro, mas também seja um momento de conversa, diálogo participativo com quem está na ponta, com quem está vivenciando essa realidade do rural brasileiro. No último período dos 2 últimos anos, por exemplo, o NEAD vem atualizando boa parte dos seus grandes estudos sobre o meio rural. Eu posso destacar um estudo que foi realizado em parceria com o ICA, que se propõe a estudar a nova cara da pobreza no meio rural do Brasil, que é justamente um descer metodológico para avaliar com maior cuidado quais são as contribuições das políticas públicas do Brasil para a superação do cenário de pobreza no meio rural brasileiro. Inclusive, esse estudo, o próprio nome dele já diz, ele apresenta uma nova cara dessa pobreza, uma pobreza que já começa a acessar alguns serviços, já começa a acessar alguns programas sociais do governo que permitem a mudança histórica de opressão e de pobreza no campo do Brasil. Uma outra pesquisa que nos é muito interessante também e que permite com que a gente tenha dados mais ricos e qualificados sobre a realidade rural é uma pesquisa realizada com o DIEESE, em parceria com o ICA, que é Estatísticas do Meio Rural. Ali a gente tem uma série de dados primários e secundários sobre as estatísticas do meio rural brasileiro. Números de produção, número de acesso a serviço, número de escolaridade, número referentes a trabalho, organização sindical, a realidade ambiental, a realidade fundiária, a números de assentamento, acesso de programas do MDA. Então é uma publicação que traz dados primários e secundários sobre esses fatores, esses indicadores do meio rural brasileiro. Essa é uma publicação muito rica para quem está pesquisando, para quem está estudando o meio rural. E por fim, a gente está trabalhando em parceria com a Universidade Federal do Paraná e com a Universidade Federal de Pernambuco um registro da experiência do Programa Territórios da Cidadania, enquanto que esse Programa Territórios da Cidadania permite de fato a organização da sociedade civil em diálogo com o poder público, seja ele federal, estadual ou municipal, para o empoderamento dessa comunidade e a promoção do desenvolvimento rural a partir da lógica da territorialidade. O Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele nasce em estreito diálogo com diversos atores, sejam eles da academia, sejam eles movimentos sociais, sejam eles organismos internacionais ou diversas outras entidades que se organizam e que dialogam com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nesse sentido, o MDA criou e fortaleceu o Núcleo de Estudos Agrários para que justamente em diálogo com esses diversos atores possibilite um conhecimento do meio rural brasileiro. Nós não compreendemos e não imaginamos o Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural do MDA trabalhando sem dialogar com organismos internacionais, com universidades, com centros de pesquisas, com institutos de pesquisas como o DIEESE e IBGE, por exemplo. Nós não imaginamos o nosso funcionamento sem um estreito diálogo com essas entidades que estão produzindo conhecimento, que estão contribuindo para a arte de entender e conhecer as diversas movimentações e mudanças da sociedade brasileira. Então, a participação com o ICA, com a FAO, com o IBGE, com a Fundação Getúlio Vargas, com o DIEESE, com as diversas universidades e institutos federais de pesquisa, nos é muito caro e é essencial para a nossa existência, porque nós não temos a presunção e não queremos produzir conhecimento da porta de dentro do MDA para dentro do MDA. Nós queremos produzir conhecimento dentro do MDA com diversos atores externos para que esse conhecimento seja publicizado e ampliado e possibilite que diversos atores dialoguem a partir desses conhecimentos a formulação de melhorias para o meio rural brasileiro.